Afinal, o que é o MESC? Vamos começar com o básico, que é a definição. O termo MESC ele vai se referir a um conjunto de estratégias que é consciente e às vezes inconsciente, utilizado pela pessoa autista. E aí a gente vai camuflando comportamentos, vai se adaptando às normas sociais, e isso envolve uma supressão dos nossos comportamentos naturais e imitar expressões faciais, gestos e padrões de comunicação que são aceitos pela sociedade. Embora o MESC ele possa facilitar a interpretação social, ele também pode gerar consequências adversas, como a nossa saúde mental. Muitos estudos de imagens funcionais, eles indicam que as mulheres autistas, elas apresentam uma maior atividade na região cerebral associado à empatia e à cognição social, como o giro temporal superior e o córtex pré-frontal medial. Essas áreas, elas são responsáveis pelo processamento das informações e também pela percepção ali das normas sociais, e aí ela vai permitindo uma adaptação mais eficaz. Além disso, as mulheres autistas, elas tendem a apresentar um sistema neural, um sistema dos neurônios espelhados mais assertivo, que ele consegue imitar melhor e ter comportamentos sociais adequados. Essa resposta neurológica, ela está ligada ao desenvolvimento de estratégias de camuflagem mais sofisticados em comparação aos homens autistas. E esses estudos também, eles referem os fatores hormonais, como a influência do estrogênio, que ele pode modular e a plasticidade cerebral. E ele pode fornecer ali adaptações sociais para as mulheres. E eu acho bem interessante a gente conversar assim, um pouco mais sobre a neurologia, porque muitas das vezes não é falado como o cérebro funciona. E tudo isso está no nosso cérebro, obviamente. Então, conversar sobre o MESC é importante a gente ter essa base da neurologia. Como é que ela vai funcionar? Como é que o nosso cérebro ele vai se adaptando ao longo do tempo? Que tem as suas peculiaridades por ser mulher. E que é bem diferente dos homens, né? O MESC, ele vai ativar o sistema neural. O sistema neural especificamente de recompensa, particularmente o circuito dopaminérgico. Ele vai ficar associado ali com o prazer, o reforço positivo. Então, assim, imagina você se sentir bem porque você faz MESC. A aceitação social e a sensação momentânea de pertencimento, de se sentir, nossa, eu faço parte desse grupo, eu não sou estranha. Ele vai liberar o quê? Dopamina. Ele vai proporcionar uma sensação temporal de bem-estar. Só que esse reforço positivo, ele vai te motivando e você vai continuando e continua tendo esses comportamentos de camuflagem, mesmo que esse processo, ele exige, assim, um elevado esforço cognitivo, que a gente tem que se esforçar para o MESC. O MESC cansa. Só que esse mecanismo compensatório, ele tem um limite. E quando ele acaba, né, com esse limite, vem a sobrecarga, que ele vai continuar no sistema de recompensa. E a disfunção executiva, ele vai afetar, especialmente nas redes neurais do córtex pré-frontal e o córtex circular anterior. Quando eles são afetados, eles vão levar o quê? O esgotamento emocional e cognitivo. Aí é o problema. Porque você vai fazer tanto MESC, você vai usar tanto esse cérebro de uma maneira compensatória, que é boa, mas ao mesmo tempo ela vai o quê? Cansando. Você cansa realmente de forjar, de ficar ali sempre naquele papel. Vai chegar um ponto que você não vai mais aguentar, certo? Porque, nossa, é tão comum o MESC e ao mesmo tempo que ele traz muitos benefícios pra gente, ele também vai trazendo prejuízo. A gente vai se sentindo perdida e não saber quem a gente é de verdade. Eu acho que o auge do MESC realmente é na adolescência. Porque na adolescência, ele é o momento mais crítico do desenvolvimento. Vocês lembram da adolescência de vocês, né? Porque durante essa fase, ele vai ter uma intensa reorganização neurológica. Mente é associado às funções executivas e à cognição social. Essa pressão social que fica confrontando a gente para a gente tentar se encaixar nesses padrões de comportamento, ela vai se tornando mais intensa e ela vai ali incentivando uma adoção de estratégias de camuflagem, entende? Você vai querer entrar nos grupos, ter os grupos, o grupo dos bagunceiros, dos nerds, dos descolados. Alguém tem que ter um grupo. Os adolescentes e as meninas autistas, elas enfrentam um desafio adicional, normal da adolescência, mas ainda assim, porque as demandas sociais típicas nessa fase, ela vai ter como uma necessidade muito grande do pertencer a um grupo, iniciar relacionamentos amorosos e planejar o futuro acadêmico e profissional.
é muita sobrecarga. Então, essas ativações de redes neurais relacionado ao estresse social, como a amígdala e o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, ela vai gerar o quê? Ela vai agravar a necessidade de mascarar esses comportamentos percebidos como inadequados. É muito complexo a gente conversar sobre isso, porque o MESC ele pode ser dado assim como é uma bênção ou é um fardo? Porque, embora o MESC ele pode ali facilitar a nossa integração social, ele também ele pode representar para a gente o quê? Um fardo emocional e psicológico assim significativo. Porque a supressão constante dos nossos comportamentos, dos comportamentos naturais, eles vão resultar em uma desconexão entre a identidade interna e a pessoa social aceita. Então, eu tenho que fingir ser algo para que as pessoas me aceitem. Então, isso vai levando aquele sentimento de alienação ou de despersonalização. Você entende? Não é aquilo que você está mostrando. Então, é bom ou é ruim? Porque se a gente for levar em consideração, existem muitos estudos que eles vão indicar que o masking ele está associado ao maior índice de ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, principalmente na nossa comunidade autista. Principalmente, a gente aumenta ali a probabilidade. E aí, eu acho que vocês lembram, assim, como vocês vão lidando ao longo da vida e aumentando essas ansiedades, a parte da depressão. Então, esse esforço constante para a gente ficar todo o tempo ali se monitorando. Ai, não pode falar, não pode fazer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nossa, ele vai esgotando. Só que tem um pequeno detalhe. É que muitas das vezes a gente não percebe naquele momento, numa grande maioria. Eu tenho quase certeza que você, quando estava na sua adolescência, fazendo masking, antes de você suspeitar do diagnóstico, antes de você ter o seu diagnóstico, você fazia as coisas, mas não era consciente. Mas chega um momento que você vai ter sim a consciência, e aí começa o cansaço, o esgotamento extremo. E aí vai chegar um ponto na fase adulta que você vai entrar o quê? Em burnout. Vai ter características de quê? De exaustão física, exaustão emocional, mental, colapsa. Mas a gente também não vai falar só do impacto que ele tem, né, do fardo e tudo isso, porque a gente também tem que falar do quê? Do impacto do masking nos relacionamentos amorosos e familiar. Dói, né? Eu imagino, porque também aconteceu comigo. Nos relacionamentos amorosos, o masking ele pode gerar a de significativa. Por quê? Porque você vai ter a necessidade de esconder as suas características para não levar mal entendidos. A gente vai ter essa dificuldade na comunicação, a gente vai ter essa falta de intimidade emocional e essa sensação de isolamento dentro de si próprio na relação. Você não vai conseguir, você vai ter sempre forjar aquele personagem para agradar a outra pessoa. Isso é um erro mortal. Porque esse comportamento de camuflagem, ele vai, com o tempo, cansar. Vai ser um fardo de autenticidade para você, ele vai prejudicar muito mais ali a parte da comunicação, a conexão emocional. Você vai se sentir esgotada, não só ali na sua vida, como no seu relacionamento também. Então, é cansativo. E no contexto familiar, o masking ele pode dificultar o reconhecimento das necessidades reais da mulher autista. Então, você vai forjando sempre ser boa, ser legal, você vai tentando se adaptar tanto que as pessoas não vão perceber que você está sobrecarregada emocional, porque você interpreta um personagem, você está todo o tempo ali mascarando, se adaptando e apresentando como se você fosse forte. Você para de mostrar as suas fraquezas e as pessoas vão estar acostumadas, não, ela é forte, ela aguenta. Só que como você nunca falou, o que acontece? Ninguém vai saber, porque você sempre foi a forte, entende? É por isso que atrasar o diagnóstico é horrível. É óbvio que todos nós queríamos ter um diagnóstico precoce, mas nós não tivemos. E é muito ruim porque isso traz muitas consequências. A gente tem que correr atrás do prejuízo. E um desses prejuízos é a nossa autenticidade. Quem eu sou como pessoa. E eu tô vendo aqui um monte de gente falando que se identifica. Nossa, eu também. Eu tô lendo aqui, é real, gente. Realmente, a gente vai se identificar porque isso é uma das principais características do autismo feminino, o masking. Eu tô vendo aqui, tem muita gente, nossa, eu me identifico, eu sou assim, eu faço masking. E é real, gente, realmente, você vai fazer masking, porque isso é uma característica do autismo. Sendo você mulher ou homem, qualquer autista vai ter o masking como uma característica, porque
é sobrevivência, você tem que se adaptar. O ser humano, ele faz realmente o MESC para sobrevivência. Só que o problema do MESC, o que que é? É que quando você vai passando ao longo da vida, ok? Você vai aguentando, só que vai chegar um ponto, e nas mulheres, especificamente, ali entre 25 e 35 anos, que é mais ou menos a faixa etária que mais a gente vai fazer diagnóstico de autismo, por quê? Primeiro que já não aguenta mais, então vai ter todo esse processo ali dos transtornos de ansiedade, depressão, o burnout, cansou, foi atrás do diagnóstico e tal. E também porque essa faixa etária tem bastante acesso à informação, à internet. São pessoas que vão conseguir encontrar pessoas como eu que fala do autismo, vai ter ali aquela representatividade, pessoas como a doutora Adriana, pessoas como a doutora Lídia. Então, assim, essa faixa etária é o ponto cumbre ali que a gente não aguenta mais. Não aguenta. Só que acontece uma coisa. Nesse período, o que vai acontecer? Você vai atrás do diagnóstico, não é mesmo? Comenta aí se você foi atrás do diagnóstico, mais ou menos nessa faixa etária, porque é epidemiológico, é realmente isso daí. E aí você vai chegar lá e você vai ser invalidada. Normalmente você é invalidada. Por quê? Primeiro que não se sabe muito bem ainda, muitos profissionais não sabem lidar ali com o diagnóstico de autismo, principalmente mulheres. E também porque você forjou toda a sua vida, ao longo da sua vida, uma mulher forte, uma mulher que tenta se adaptar, que não fala dos seus sentimentos, não fala o que está acontecendo, porque a gente vai ter essa dificuldade de comunicação. Isso é uma característica do autismo, né? Critério A. Então a gente tem essa dificuldade, a gente vai avançando e a gente é muito boa, como eu falei para você, na parte neurológica, a gente ganha recompensa do cérebro pra gente fingir ser outra pessoa e ser aceita, a gente se sente bem em ser aceita. Mas isso tem esse preço. O preço psicológico, o preço de não aguentar mais. E aí você vai atrás. E aí você vai perceber ali, nossa, muito normal para ser autista e muito estranho fazer normal. E aí você fica, tá, mas eu sou estranho, eu sou autista, o que eu sou? Aí buga a sua mente. E isso é uma consequência do MESC na nossa vida. A minha luzinha até desligou. Enfim, eu vou já finalizando aqui, porque isso é só uma prévia. Mas assim, gente, o MESC, ele é realmente uma estratégia complexa e ele vai moldar ali para facilitar a aceitação social temporal, né? Mas ele vai impor o quê? Um custo bem elevado na nossa saúde mental e emocional. E eu falo disso não só apenas como uma especialista, né, uma médica que trabalha com isso, mas eu também falo porque é algo vivenciado, é a minha realidade. Eu sei o que é esconder quem a gente é, porque a gente quer ser aceita, a gente quer encaixar. A gente passa a nossa vida inteira tentando ali se encaixar, ter aquele ambiente controlado, controlar cada palavra, o que eu vou fazer, até os gestos que a gente faz, as expressões, eu tive que aprender a fazer expressão. E aí, quando parece que tá tudo indo muito bem, a gente colapsa. E a gente entra em ansiedade, depressão, a gente vai colapsando. E eu sei que muitas de vocês, como vocês mesmos escreveram aqui, vocês passam por isso, mas agora a gente não precisa passar isso sozinho. Então, a gente não precisa carregar esse fato sozinho, a gente pelo menos consegue falar. E é por isso que a gente está aqui conversando, é por isso que a gente pode dialogar, a gente pode falar expressamente, porque a gente consegue ter representatividade. Não é fácil a gente estar perdida, sem conhecimento, e às vezes o excesso de conhecimento, ele também vai atrapalhar, porque nem sempre o conhecimento que é dado nas redes sociais, tudo isso, ele é realmente adequado científico. E, para finalizar, quero dizer muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, assim, de supetão rapidamente. Vejam, compartilhem bastante ali para as pessoas que convivem com vocês, saibam um pouco como é complexo o MESC na sua vida. E ó, tchau, tchau.